Por que a prospecção é sempre um problema para o vendedor? Porque é entrada, né, cara? É entrada. Então, ou a gente depende da sorte, né? Tem muita gente que não faz prospecção e mesmo assim tem algum volume de clientes para trabalhar que vieram ou por indicação ou leads orgânicos e tal, né? As pessoas conseguem fazer aí um mínimo de contatos e tal, sem precisar prospectar, né? E quando Tá. isso seca, né? Justamente por não ter o hábito de prospectar, por não ter uma técnica, não ter uma metodologia de prospecção, né? Isso se torna um problema, né? E justamente porque nesse ponto em específico, né, da prospecção, existe uma das maiores taxas de rejeição, né? A gente no funil de vendas, né, no processo comercial como um todo, a gente tem dois pontos maiores, né, de perda, que são na prospecção, né? A gente Tá. perde muito, a gente tenta prospectar, tenta entrar em contato com clientes, às vezes a gente não consegue nem o primeiro contato, né? A gente é barrado ali num gatekeeper, ou a gente não consegue falar com o decisor, ou eu consigo falar com ele, mas não consigo agendar a próxima reunião, não consigo marcar a investigação de necessidade, a pessoa já me rejeita antes de eu ter a oportunidade de falar um pouco mais, né? Ah, não tem interesse, não, já tenho fornecedor e tal. Então, essa etapa é uma etapa muito dolorida, né? Para quem não tem o Uhum. hábito, para quem não tem a técnica mais afiada, né? Principalmente para quem não tem o costume, porque se eu estou fazendo isso sempre, eu pego o jeitão, né? Eu já me aprimoro, eu já tenho um jeito de passar pelo Uhum. gatekeeper, eu já estou acostumado a lidar com aquelas objeções na hora da prospecção e tal. E sei que isso é natural, né? E entendo que isso vai acontecer e que eu vou passar por isso numa boa, né? Mas quem tem aí um baixo volume de prospecção porque eu tenho leads, ou porque eu tenho indicação, ou porque eu já tendo uma carteira grande não preciso prospectar, quando eu tenho que fazer uma prospecção, porque algum cliente meu saiu, algum contrato acabou e tal, isso é muito dolorido, né? Porque não faz muito parte da minha rotina. E daí eu Tá. vou fazendo ali, eu faço 3, 4, 5 prospecções, tomo 5 rejeições, e isso me incomoda demais, né? Tá. Mas de repente ali a taxa de conversão desse negócio específico é 1 a cada 7. Então, por mais 2 que ele não fecha o primeiro, né? Uhum. Então, fica aquela sensação de estar patinando o tempo inteiro, né? E isso incomoda, né? E tem muito vendedor que não sabe muito bem como fazer, né? Não tem um Uhum. roteirinho, não tem uma metodologia, então acaba sendo difícil de se aprimorar, né? Porque não sabe muito bem aonde está errando, ou fica atirando muito para todo lado, prospecta fora do perfil de cliente ideal, aí mesmo que eu consigo agendar reunião, esse cara não tem dinheiro, ou esse cara não se interessa nem um pouco, né? E aí eu acabo ficando meio frustrado, né? É uma etapa com uma taxa de rejeição muito alta e é normal, né? Não é porque estou fazendo alguma coisa de errado, né? É Uhum. porque eu preciso me aprimorar, né? É natural que essa etapa do funil a gente tenha uma taxa de aproveitamento menor, né? De investigação de Ah, necessidade para apresentação de proposta, é normal que desça uma grande parte das aham. oportunidades, né? Mas de ligação fria para agendar reunião, por exemplo, a gente Tá. perde um monte, né? E isso daí muitas vezes frustra, porque a expectativa é, nossa, vou fazer 10 ligações e vou agendar 9 reuniões, né? E de É, eu, repente eu di- faço 10 ligações e não agendo nenhuma. e eu diria mais, né? Não é nem só a expectativa. Às vezes é a necessidade de fato. Ele tá Necessidade. enforcado porque ele Isso. chegou no final do processo comercial com uma quantidade X de clientes, né? De oportunidades, não fechou negócio, daí ele olha para trás e fala, Não tem fudeu. onde tirar, É, exatamente. muita gente deixa para prospectar quando a água já está em níveis, né? Já passou da bunda faz muito tempo, né? E daí, pô, ou eu prospecto correndo e isso tem que dar resultado muito rápido, né? E daí eu Aham. acabo querendo prospectar mais rápido do que eu deveria, não respeito as etapas do processo, né?
Tá, e acelero demais e isso também espanta cliente, né? Quando eu estou tá. prospectando, exalando escassez, né? Aquela necessidade gigantesca de ter que fazer as coisas, o cliente percebe, né? E nunca vai dar certo. E você, cara, o que você acha sobre isso daí? Por que você acha que o pessoal sofre tanto com prospecção? Putz, Dani, na minha visão, são três grandes problemas quando a gente olha isoladamente a prospecção. Eu acho que o primeiro ponto é que falta um método, né? Às vezes o vendedor ele sai desesperado e ele não tem o método correto para fazer a prospecção. Seja para ligar para a carteira de clientes e prospectar negócio, seja para ligar para a carteira de clientes para pedir indicações, ou criar uma estratégia usando o método para prospectar novos clientes. Nas três situações, falta o método correto para que o vendedor tenha cadência de prospecção. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, cara, é falta de consistência. É o vendedor não ter a disciplina de, por exemplo, travar um pedaço da agenda dele para ele fazer prospecção. Então, ó, toda terça-feira, na parte da manhã, eu não vou marcar nenhuma reunião de negócios, nenhum tipo de compromisso externo, porque eu vou me dedicar das 8 da manhã a meio-dia a fazer prospecção. Ou em determinados negócios, sei lá, 2 slots, olha, terça de manhã e quinta à tarde eu vou usar para prospectar, para fazer follow-up, para cuidar dessa cadência. A disciplina acaba pegando dentro da prospecção, porque acontece o terceiro problema, que é o quê? Só prospectar quando tiver faltando cliente no pipeline, no funil de vendas para a gente fechar vendas, que é exatamente o que você falou. Cheguei lá no final do meu processo, não tem mais para quem vender, não vou bater a meta com a galera que está no meu pipeline. O que eu faço? Aí eu Já saio que nem esgotei, um. né? Já esgotei o que tinha para. Já esgotei, tô com perdão da palavra, eu estou fudido. Agora eu vou correr atrás de cliente. Só que aí você vai correr atrás, que nem você falou, exalando a necessidade de avançar com aquele cliente. E aí o cara vai pegar você e vai enforcar você, vai moer você dentro da etapa de prospecção. Isso eu gosto de chamar que é falta de vergonha na cara, tá? Já aconteceu demais comigo, Dani, de Nossa falhar Senhora. realmente, né? De falhar Acontece realmente com todo mundo, né? com Acontece todo com todo mundo. mundo. A gente aprende quando a gente percebe que isso daí é uma furada, né? Exato, Todo mundo já exato. passou por isso. E esse exemplo que você deu, né, das pessoas, pô, tem que agendar o seu período de prospecção. Poxa, terça de manhã e quinta à tarde, vou fazer prospecção, vou colocar na minha agenda para eu não agendar mais nada, né? Aham. Daí você lota o restante da sua agenda, né, com outros compromissos, com reunião, com call e não sei o que e tal. Aí chega na terça-feira, que você tem ali a prospecção, que é uma coisa que você vai ter que fazer sozinho, né? E aí bate aquela procrastinação danada. Aí você fala assim, poxa, acordei, né? Pá, cheguei, sentei 8 horas no computador. Ah, vou tomar um cafezinho, vou olhar o É. Instagram aqui um pouquinho, né? Vou ver se chegou algum e-mail, vai que chegou alguém que tá me esperando, né? Aí você vai ver, pô, já são 9h30, não comecei a prospectar ainda, né? Aí o prospecto 1 não deu certo, você fala, putz, né? Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver as Olimpíadas, como é que tá, né? E aí, né, cara, você vai ver, você tinha reservado um período inteiro, né? E você fez 3 ligações, né? Você não pegou para fazer aquilo de brabo, né? Pegou e falou assim: não, eu vou, né, fazer o máximo e o melhor que eu consigo nesse período, porque é uma atividade solitária, né? E como é Uhum. uma atividade solitária, se eu acabar ali fazendo alguma outra coisa, putz, tem um e-mail atrasado, não sei o que, vou responder rapidinho. WhatsApp. Você acaba aproveitando aquele espaço teoricamente reservado para prospecção como um tempo ocioso da sua agenda. Não é um Exato. tempo ocioso para você fazer o que está atrasado, né? É para você prospectar. Só que como é Isso. uma atividade solitária, se eu quiser procrastinar isso, fazer outra coisa, ou me enrolar, né, para não ter o volume de rejeição que eu sei que vai me incomodar, né? Eu tomo um cafezinho mais demorado, né? Eu dou uma olhadinha no WhatsApp, eu dou uma olhadinha no Instagram, né? E aí quando você vai ver, às 10h30 eu vou fazer a primeira ligação, né? Acordo mais tarde, né? Então, tudo isso vai atrapalhar. Mas, poxa, não é porque eu bloqueei a agenda. Sim, mas não Tá. respeitou, né?
Você trabalha aquilo como um slot ocioso de tempo. Não é um slot ocioso, é o tempo que você tem que ser super produtivo, porque é daí que você está plantando para colher, de repente, no final desse mês, no final do mês que vem, né? Uhum. Para você não Uhum. chegar nesse estágio que você comentou, né? De eu Uhum. olhar para o meu CRM e falar assim, ó, caramba, já zerou tudo. Né? E eu não Uhum. tenho ninguém para apresentar, não tenho ninguém para negociar, não tenho ninguém para investigar, tenho que começar tudo do zero. Né? Uhum. E esses caras vão demorar para chegar no estágio de fechamento. Talvez eu já não consiga Uhum. mais fechar eles esse mês. Né? É isso mesmo. Esse mês já azedou. Né? Mas por quê? Porque eu não prospectei de repente mês passado. Uhum. Né? É uma coisa de... o efeito não é imediato. Né? Só que quando a gente bate o desespero é porque eu preciso para hoje. Né? Então Exato. é falta de consistência. É falta de É. consistência. Lembrando o amigo ouvinte que este programa que a gente está gravando, ele é uma prévia dos 3 próximos programas. E no próximo podcast nós vamos falar exatamente do método para você fazer prospecção de clientes. Vamos trazer o Renan, que tem uma ferramenta que vai te ajudar a fazer a prospecção, vai te ajudar a encontrar os clientes para facilitar a tua vida na hora de prospectar. Mas, se você puder, quando terminar este programa aqui, quero convidar você para escutar o episódio 4 da nossa primeira temporada. Tem aqui no Spotify. Se você estiver assistindo este vídeo no YouTube, vai lá no Spotify que tem esse programa que está imperdível, onde a gente contextualizou prospecção de clientes. A gente fez uma introdução de prospecção, a gente falou de desenho do perfil de cliente ideal, a gente estendeu o assunto até qualificação. Tá? Falamos sobre prospecção na carteira de clientes, a diferença entre Networking. prospecção, falamos sobre network exatamente, e a gente falou a diferença entre prospecção ativa e passiva e como controlar a ansiedade na hora da prospecção para você respeitar o teu processo comercial. Esse episódio super especial foi um dos primeiros que nós gravamos lá com o Leandro Ticha, que é especialista em prospecção. Tá lá no Spotify. Aproveita assim que você fechar este episódio para curtir mais esse conteúdo aí sobre vendas. Tamo junto? E aí, curtiu esse conteúdo que você acabou de assistir? E se eu te falar que tem muito mais no nosso episódio lá do Papo de Vendedor? Exatamente, esse trechinho foi tirado de um episódio maior que tem um link aqui na descrição. Fica o meu convite para você ouvir no Spotify ou assistir no YouTube, porque sim, o Papo de Vendedor está oficialmente no YouTube. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!